E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula do curso de Cálculo 2. Hoje nós vamos falar sobre planos tangentes e diferenciais, tá certo? Dando continuidade à aula anterior, que a gente estava falando sobre gradiente, derivadas espaciais. A gente vai ver que dá para construir também aí os planos tangentes, não somente as retas tangentes, mas os planos também, tá bom? Então vamos diretamente aqui para a aula. Vamos começar analisando o seguinte fato, né? Vamos considerar R como sendo agora uma curva, né? GDT, HDT, KDT, uma curva lisa na superfície de nível f de x, y, z igual a c. Então eu tenho uma superfície de nível e dentro dessa superfície, na superfície, né? Eu tenho uma certa curva lisa de uma função diferenciável f. Então f de g de t, h de t, k de t é igual a c. Então, claro, x é uma função que depende de t, h, y, h de t e z, k de t. E aí eu coloco aqui, né? Nós vamos fazer o mesmo trabalho que a gente fez na aula passada, né? Nós vamos diferenciar os ambos os lados. Vamos calcular a derivada de um lado e do outro. Vamos usando a regra da cadeia e por diante. Esse passo aqui não é novidade para vocês, para quem assistiu a aula anterior. Derivo de um lado ou do outro. Claro, a derivada da constante é zero, tá bom? Aqui eu vou usar a regra da cadeia, né? Derivada de f em relação a x vezes a derivada de g em relação a t. A de f em relação a y vezes a derivada de h vezes em relação a t. Derivada de f em relação a z vezes a derivada de k em relação a t. Eu posso enxergar isso aqui como sendo o produto interno entre os dois vetores. O vetor gradiente, derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, derivada de f em relação a z. E aqui o vetor tangente, né? Quando eu derivo a curva, eu tenho o vetor tangente. E o que é que está dizendo aqui? Está dizendo que o produto interno entre eles dois é igual a zero. Isso significa dizer o quê? Que se o produto interno deles dá igual a zero, é porque eles formam um ângulo de 90 graus, são ortogonais, tá certo? Eles são ortogonais. É isso que significa dizer quando o produto interno entre dois vetores é igual a zero, basta lembrar aí da geometria analítica. Bom, vamos fazer agora essa análise pegando aqui os planos, né? Tá certo? E os vetores. Onde é que isso vai me ajudar agora nesse caso aqui da gente? Bom, se eu pegar a partir de um ponto P0, fizer essa análise aqui a partir desse ponto P0, tá certo? Fazer aqui a partir desse ponto aqui P0, o vetor gradiente, né? O vetor gradiente, ela vai ser, aqui nós temos nossa curva de nível, né? Tá certo? Ela vai ser sempre ortogonal, tá certo? Vai ser sempre normal, na verdade, normal a qualquer ponto, né? P0 nessa curva. E claro, ela vai ser sempre paralelo ou ortogonal, na verdade, ortogonal aos vetores velocidade, tá certo? Vai ser sempre ortogonal aos vetores velocidade. É o que a gente viu aqui, né? Ó, tá certo? Vai ser sempre ortogonal aos vetores velocidade. Bom, se eu tenho os vetores velocidades aqui, que são tangentes a ele, eu consigo construir um plano, tá certo? E vamos ver agora essa conclusão aí, nesse plano aí. Que diz o seguinte, ó. O plano tangente ao ponto, né? Ao ponto x0, y0 e z0, na superfície de nível f de x, y, z igual a c, de uma função diferencial f, é o plano passando por P0, normal ao gradiente, né? Normal ao gradiente. A reta normal da superfície em P0 é a reta passando por P0 paralela ao gradiente. Ou seja, a minha reta normal aqui, eu vou precisar do ponto de um vetor diretor. O vetor diretor dele vai ser justamente o gradiente. O vetor gradiente, tá certo? E o meu plano tangente, eu vou precisar de um ponto, tá certo? E também das coordenadas desse vetor normal. Ou seja, isso nos está dizendo que o plano tangente, né, da superfície de nível nesse ponto vai ser justamente as coordenadas, está aqui, ó, as coordenadas do vetor gradiente, que é a derivada de f em relação a x aplicado o ponto, a derivada de f em relação a y aplicado o ponto, e a derivada de f em relação a z aplicado o ponto. Claro, multiplicado por x menos x0, y0 e z0. Essas coordenadas você tira do ponto, né? Você precisa do ponto. A minha reta normal vai ser x0, y0, z0. E as coordenadas que vai multiplicar o meu parâmetro
é justamente as coordenadas do meu gradiente. Então, olha o gradiente como ele é importante. Tanto dá para construir o plano tangente, como dá para construir a reta normal, tá certo? Vamos ver isso aí no exemplo. Vamos lá. Essa questão aí diz o seguinte, ó. Encontre o plano tangente e a reta normal da superfície. Dada aqui a superfície, né? Um paraboloide circular no ponto 1, 2, 4. Vamos fazer essa construção aqui, né? O que é que eu vou precisar? Vou precisar do gradiente. O gradiente de f. Quem é o gradiente de f? Vou derivar tudo isso aqui em relação a x. Só vai dar 2x na direção y. Mas agora derivar tudo isso em relação a y. Vai dar 2yj. Derivado em relação a z vai dar k. Certo? Derivada, o 9 é sempre constante, né? Então vai dar sempre zero em todas essas derivadas. Agora nós vamos aplicar o ponto. Vou pegar meu gradiente, que acabei de fazer o cálculo, né? E vou aplicar o ponto P0. Onde tem x eu coloco 1. Então 2 vezes 1, 2i. Onde tem y eu coloco 2. 2 vezes 2, 4j. E a coordenada em k não depende nada de z, né? Então continua k. Então esse daqui é o vetor gradiente. Se eu tenho esse vetor gradiente, eu tenho como calcular tanto o plano como a reta tangente. Vamos botar aqui, ó, plano. Quem vai ser aqui o nosso plano tangente, né? Quem vai ser o nosso plano tangente? Bom, nosso plano tangente, vou pegar aqui as coordenadas. 2 vezes x menos x0, que é o primeiro ponto x0, 1. 2 vezes x menos 1, mais a segunda coordenada, 4. 4 vezes y menos y0. Que é y0? 2. 4 vezes y menos 2. Mais z. A terceira coordenada vai ser 1 vezes z. E vai ser igual a z menos 4. Isso aqui igual a 0. Vamos fazer agora essas continhas, né? 2 vezes x é 2x menos 2 mais 4y menos 8 mais z menos 4. Isso aqui igual a 0. Fazendo aqui vai ficar 2x mais 4y mais z. E aqui agora, vamos botar igual. Vamos pegar aqui esses números. Menos 2 com menos 8, menos 10 com menos 4, 14. Então, encontramos aqui a equação do nosso plano tangente a essa curva aqui. Nós vamos já fazer lá no GeoGebra e provar que realmente ele fica tangente naquele ponto. Mas vamos fazer logo a reta normal, porque a questão pede, além do plano, né? A questão pede a reta normal. Vamos encontrar aqui a reta normal. Bom, da reta normal eu vou precisar fazer aqui, ó, reta normal. Eu vou precisar do ponto, que no caso a gente sabe que é 1, 2 e 4, é isso? Deixa eu colocar aqui 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, ponto. X eu vou precisar do ponto Y. 2, Z, 4. Coloca aqui logo o ponto, 1, 2 e 4. E as coordenadas que vai multiplicar o meu parâmetro, as coordenadas do vetor gradiente. Então vai ficar 2t, né? Vou olhando para cá, ó, 2t, 4t, 4t e t, mais t. Então aqui é a nossa reta normal parametrizada. Vamos verificar, pessoal, se isso realmente condiz com a verdade, né? Sim ou não, né? Vamos colocar isso lá no nosso GeoGebra, né? Querido GeoGebra. Eu já escrevi aqui, deixei já pronto, né? Aqui, ó, que nós temos a nossa equação. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Tá certo? Queria aumentar. Aqui, ó, só para vocês olharem que eu coloquei as coordenadas, né? O x ao quadrado menos 1 quadrado mais z menos 9 é a nossa superfície. O ponto é 1, 2, 4. Esse ponto está aqui, ó. Tá
tá certo? Então, vocês conseguem ver aí na tela o ponto, né? A equação que a gente encontrou, 2x mais 4y mais z igual a 14, que gera esse plano. Aí tá em azul, né? O plano, tá certo? E aqui a reta normal. A reta normal é justamente a reta que vai cortar ela aí, né? Corta aí a nossa superfície, né? Tá certo? Ela é normal aí, ó. A nossa superfície e ao plano, tá certo? Então tá aí mostrado que realmente funciona, né? Tá certo? Mostrando que realmente funciona. Vamos voltar aqui para a aula e vamos seguir. Plano tangente agora é uma superfície, se ela tiver dessa forma. Percebam, pessoal, qual a diferença? Aqui eu tenho z igual a f de xy. No caso anterior, vocês observarem, ó, eu tenho f de xyz, né, com x ao quadrado menos y ao quadrado mais z menos 9 aí, tá vendo? Ó? É um pouquinho diferente, né? Mas aí o que é que você faz? Você vai entender isso aí como sendo o seguinte, ó. O plano tangente a essa superfície, né? O plano tangente a essa superfície z igual a f de xy, basta você enxergar ela como sendo f de xy menos z igual a zero. Então quer dizer que a minha superfície de nível f de xyz, ela vai ser justamente essa diferença entre a função menos z igual a zero. E aí o que, que eu vou fazer? Quando eu fizer a derivada de f em relação a x, claro, vou encontrar um certo valor, aplicar o ponto. Derivar f em relação a y, vou encontrar um ponto. E aqui vai dar sempre menos 1, pessoal. Porque quando eu derivar sempre em relação a z, né, ó, essa função não depende de z, então é só xy, vai dar zero. Quando eu derivar z, vai dar sempre menos 1. Então é por isso que esse menos 1 está aí. Tá certo? Então, toda vez que eu tiver um caso como esse, z igual a uma função, né, do tipo z igual, por exemplo, x ao quadrado mais y, eu já sei que para mim construir o meu plano, na coordenada aqui z, vai dar sempre menos 1, tá certo? Vamos pegar aqui um exemplo aí, ó. Encontrar o plano tangente a essa superfície z igual a x vezes o cosseno de y menos y exponencial de x, nesse ponto aí, né, 0, 0, 0. Vamos lá. Coloca aqui, o que é que eu preciso? Eu preciso calcular o meu gradiente de f, né? Antes de eu calcular aqui o gradiente, eu vou dizer a vocês, colocar aqui, ó. Então eu vou enxergar isso como sendo o quê? X vezes o cosseno de y menos y vezes a exponencial de x menos z, isso aqui igual a zero, tá bom? E aí eu vou tirar o gradiente dessa função aí. Então o gradiente, né? Igual a zero. Então o gradiente aí de f vai ser igual a derivada dela em relação a x, na direção y, derivada dela em relação a y, tá certo? Mais a derivada da função em relação a z na direção k. Sabendo que essa última vai dar sempre menos 1, né? Gradiente de f vai ser igual. Derivar essa minha função todinha aqui em relação a x. Derivada de x em relação a x dá 1, sobra somente cosseno de y, está funcionando como uma constante. A derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, fica i menos y vezes a exponencial de x. A derivada de z, né, em relação a x é zero. Então, vai ficar essa daí na direção y. Mais a derivada agora em relação a y. X cosseno y. Agora, o x é quem funciona como constante. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, quanto menos o seno de y, tá certo? Aí vai ficar a derivada de y exponencial de x. Exponencial de x é constante, vai ficar menos a exponencial de x. Derivada em relação de z em relação a y é zero. A direção j mais... Agora, ó, aqui a gente já sabe, né, pessoal, que o último vai dar quem? Sempre menos 1. Tá certo? Porque essas duas aqui dependem de z e a derivada de z é menos 1. Na direção k. Agora vamos aplicar o ponto. Eu faço sempre assim, pessoal, em detalhe, devagarzinho, porque eu estou explicando, mas claro que vocês conseguem fazer isso até de maneira mais rápida, tá bom? Então, vou substituir, ó, 0, 0 e 0, que é o ponto aqui em cima, tá bom? No meu gradiente. Então, o cosseno de 0, a gente sabe que é 1. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, então vai dar 1 na direção y. Mais, colocar aqui 0 vezes o seno de y, dá 0 também. E eu levar a x, dá 0. Então vai ficar menos 1. Tá certo? Na direção j. E menos k
já estava lá determinado. Então, na verdade, o vetor que a gente tem, gradiente, é I menos J menos K. Esse aqui é o vetor que a gente possui, tá bom? I menos J menos K. Bom, já que eu tenho o meu vetor e ele pede o plano tangente, para encontrar o plano tangente agora está fácil, né? O nosso plano tangente, esse nosso plano tangente aqui é o seguinte. Vai ficar, a primeira coordenada é 1. 1 vezes x menos o ponto. O ponto a gente sabe que é a origem, né? 0, 0, 0. Mais y, mas a coordenada não é mais, é menos, né? Então, bota lá, menos 1 vezes y menos 0. E a coordenada de z também, né? Menos 1 vezes z menos 0. Isso aqui é igual a 0. Então, fazendo aqui as contas, nós vamos ter que x menos y menos z, isso aqui é igual a 0. Então, o plano aí vai ser justamente isso. Vocês podem também jogar lá no GeoGebra para verificar. Mais um exemplo aqui, ó, pessoal. E esse aqui eu trouxe a figura para explicar algo interessante. Agora, as superfícies. Percebam que aqui esse exemplo é diferente dos outros dois que a gente construiu até agora, porque eu estava trabalhando sempre com uma superfície só. Agora eu tenho duas. As superfícies f de xy, ou seja, eu tenho um cilindro, e eu tenho um plano, onde um corta o outro, tá certo? Eles se encontram em uma elipse, vai ser a curva que vai ser formada, tá aqui a elipse, tá certo? Vai formar aqui a elipse. A elipse na figura 14.34, é essa figura. Lembrando que a gente está usando sempre o livro do Thomas, né? E ele pede para encontrar as equações paramétricas para a reta tangente, tá certo? Para a reta tangente a E, ou seja, para a reta tangente a essa elipse, tá bom? Vamos lá. O que é que vai acontecer, pessoal? Nós sabemos, né? Nós sabemos que o gradiente de G vai ser normal ao plano. Então, vai ser esse vetor normal aqui ao plano, gradiente de G, vetor normal ao plano. Nós sabemos que o gradiente de F vai ser normal ao cilindro. E nós sabemos também, de conhecimentos lá atrás, mas também não é difícil deduzir aqui, que o vetor que é ortogonal a esses dois vetores é o vetor que é o produto vetorial entre o gradiente de F e o gradiente de G. Se eu faço o vetor o produto vetorial, eu encontro justamente um vetor que é ortogonal aos dois. E se é ortogonal aos dois, ele é justamente tangente à minha elipse. Porque ele vai ser ortogonal a um e a outro, então ele é tangente à minha elipse, que é justamente o que eu estou precisando. E esse vetor aqui vai ser justamente o meu vetor diretor para a minha reta tangente. Massa? Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso calcular aqui o gradiente de F. Depois eu preciso calcular o gradiente de G. Depois eu preciso calcular o produto vetorial entre eles. E aí eu tenho o vetor que eu necessito para ser o meu vetor diretor da minha reta tangente. Tá certo? Então é esse trabalho que nós vamos fazer. Vamos mãos à obra. Tirar aqui a figura e vamos trabalhar. Em primeiro lugar, gradiente de F. O gradiente de F do cilindro aqui, derivando em relação a x, vai ficar 2x, não é assim? E aqui eu já vou substituir o ponto. 2 vezes 1, tá certo? Na direção I, mais 2y, derivado aqui em relação a y, né? Tá certo? Então vai ficar 2y. O ponto é 1 também. 2 vezes 1. Agora, derivar aqui em relação a z vai dar 0, né? 0k. Então, o ponto que eu tenho, na verdade, aqui... Opa, aqui é na direção j, nesse segundo. Vai ficar 2i mais 2j. Ok? Mais 0k. Agora, vamos fazer aqui o gradiente de g. O gradiente de g, derivando em relação a x, vai dar i. Não preciso nem substituir o ponto, porque não depende, né? Não tem x. Derivado em relação a z, a y, vai dar 0. Vai ficar 0j. E, derivando em relação a z, vai dar 1. Vai ficar o próprio k. Esse aqui é os vetores. Bom, agora o que é que eu preciso fazer? Preciso fazer agora o produto vetorial
entre o gradiente de f e o gradiente de g. E aí, você lembra como fazer o produto vetorial? Com certeza você lembra aí, né? Vamos lá. A gente vai colocar aqui I, tá certo? J, K. E aqui eu vou colocar as coordenadas do primeiro vetor, 2, 2, 0, que é as coordenadas do gradiente de f. Agora eu vou colocar as coordenadas do gradiente de g. 1, 0 e 1. E aqui eu vou repetir, né? Agora eu tenho que resolver esse determinante aí. Como é que eu vou usar? Eu vou substituir, ou repetir essas duas primeiras colunas. I, 2 e 1, tá certo? E J, 2 e 0. E agora eu vou fazer aqui os produtos necessários, né? Ó, 1 vezes I vezes 2 dá 2I vezes 1, 2I, né? Ó, deixa eu fechar aqui para ir anotando aqui os resultados. Vai ficar 2I, certo? 2I. Quando eu botar J vezes 0 vezes 1, vai dar 0. K vezes 2 vezes 0 vai dar 0. Voltando agora, negativo, né, pessoal? Lembrando, aqui vai dar menos 2J. Menos 2J. Quando eu voltar aqui, vai dar 0. E quando eu voltar aqui, vai dar K. Então, vai ficar menos 2K. Então, essas são as coordenadas do meu vetor. Lembrando que esse vetor vai ser o vetor diretor para a minha reta tangente. Então, quem é a minha reta tangente? Quem vai ser essa reta tangente aqui? Bom, eu preciso pegar o ponto. No caso, o ponto é 1, 1 e 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, x igual a 1, y igual a 1, z igual a 3. E aqui eu vou colocar os que vão multiplicar com as coordenadas do meu vetor. Vai ser 2t mais, no caso é menos, né, 2t, que é menos 2j, né? Então, menos 2t. E aqui é menos 2k, menos 2t. Tá certo? E aí está construído a nossa reta tangente. Então, essa daí é justamente a nossa reta tangente à superfície, né? Nós temos aí um cilindro que se encontrou com um plano, né? E a gente estava interessado justamente em construir a reta tangente a esse encontro, que era uma elipse, né? O encontro entre as duas era uma elipse. E aí a nossa equação é essa, 1 mais 2t, 1 menos 2t, e z igual a 3 menos 2t. Também fácil de você colocar lá no GeoGebra e conferir, né? Se realmente ela está lá tangente, tá bom? Eu não estou indo para lá direto para a aula não ficar muito longa. Você já fiz várias aulas aqui usando GeoGebra, com certeza vocês já sabem utilizar ele muito bem. Agora vamos falar, pessoal, sobre a variação em f na direção de u, ou seja, daquela derivada direcional, que foi assunto da nossa aula anterior. Só que agora eu estou com um incremento aí, tá bom? Vamos trabalhar isso aí aqui devagarzinho para a gente entender. Para calcular a variação no valor de uma função diferenciável f, quando nos movemos por uma pequena distância ds de um ponto P0 em uma direção particular U, utilizamos a seguinte fórmula. Então, quando eu tenho aqui, quero descobrir o valor da variação, né, dessa função, lembrando que eu estou saindo de um certo ponto, né, de um ponto P0 em direção a algum lugar, que no caso esse lugar é o vetor U. Então, eu vou pegar a minha derivada direcional, que a gente calculou na aula anterior. Se você não assistiu, volte e assista a aula da derivada direcional, tá certo? E multiplico pelo incremento. Que incremento é esse? É o incremento da distância que você teve na derivada direcional, tá certo? Então, esse daí é justamente o incremento da distância, né? Você vai percorrer aí uma pequena distância. Vamos ver isso aí na prática. Como é que a gente funciona isso aí na prática? Vocês vão ver que não é difícil. Em primeiro lugar, eu preciso calcular a derivada direcional, né? Vamos lá a questão aqui. Calculo quanto o valor de f de x, y, z igual a y seno de x mais 2yz irá variar se o ponto P, x, y, z se move 0,1 unidade, ou seja, pequena distância,
de P0 diretamente ao ponto 2, 2, 1 e menos 2. Vocês viram anteriormente que eu preciso do vetor, né? E esse vetor U ele tem que ser unitário. A primeira coisa que eu vou construir é construir o meu vetor. Tá certo? Então, quem é o meu vetor? Vou pegar aqui, ó, P1 menos P0. Então, vai ficar 2 menos 0 dá 2. 2 menos 1 dá 1. E menos 2 menos 0 dá menos 2. Então, o meu vetor é esse aqui, ó. Tá certo? As coordenadas dele, você pode escrever, claro, dessa forma. 2i mais j menos 2k. Então, pode ser escrito dessa forma aqui, é o nosso vetor. Claro que eu preciso agora de quê? Preciso do gradiente de f aplicado o ponto. Então, eu já vou fazer aqui, já vou aplicando o ponto, vocês já estão muito bom nisso. Então, o gradiente, derivando isso aqui em relação a x, derivado do seno é o cosseno, o y é constante. Então, vai ficar, ó, y é constante, ficaria y vezes o cosseno de x na direção y. Eu vou fazer devagar bem. Depois, derivar agora em relação a y. Derivando em relação a y, o seno é constante. Então, vai ficar mais o seno de x, tá certo? Mais 2yz, vai ficar 2z. 2z na direção j. Agora, derivando em relação a z, o y e o seno de x aqui é constante, vai para zero, fica 2y só, né? 2y na direção z, certo? Na direção z não, né? Desculpa, na direção k. Na direção k. Derivei em relação a z, fica na direção k. Agora, aplicando o ponto de verdade, né? Aplicando aqui o ponto P0. Então, vamos lá, substituir. O nosso ponto aqui, né? Vai ser 0, 1, 0, tá bom? Então, o ponto que eu aplicar, professor, eu aplico o ponto inicial ou eu aplico o ponto final? Como eu sei qual o ponto eu vou aplicar? Pessoal, você está saindo, né, do ponto 0, 1, 0, tá bom? Então, o ponto que você aplica é o ponto inicial. Esse é o ponto que você vai aplicar, tá bom? Vamos lá. Aplicando aqui o ponto 0, 1, 0, quando y for 1, vai ficar 1 vezes o cosseno de 0, que dá 1 também, na direção i, mais seno de 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, mais 0j, mais 2y vai ser 2k. Pronto, nós já temos. Agora já posso fazer o produto, professor, interno entre o gradiente e o vetor u? Não. Por quê? Porque esse vetor que nós encontramos, ele é um vetor u, beleza, dá lá a direção, mas ele não é unitário, ele precisa ser unitário. E para ser unitário, eu vou precisar primeiro calcular a norma. Já na norma mostra que ele não vai ser unitário. Então, 2 ao quadrado dá 4, mais 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado também dá 4. Isso aqui dá raiz quadrada de 9, que dá 3. Já mostra que ele não é unitário. Mas para transformar ele em unitário, né? Vou chamar ele aqui de V, vai ficar igual o U dividido pela sua norma. Então vai ficar 2 sobre 3 na direção I, mais 1 sobre 3 na direção J, menos 2 sobre 3 na direção K. Pode calcular a norma desse vetor, que agora a norma dela é 1, dele é 1. E agora sim, você pode fazer agora o produto, né? Você agora vai poder fazer o produto do gradiente pelo ponto inicial. Produto interno, né, do gradiente, né, aplicado no ponto inicial, vezes o seu vetor. Que não é vetor U, né? Eu chamei de V, né? Então, vou colocar aqui certinho de V. Bom, se eu fizer agora aqui, vai ficar, quem é o gradiente? Qual foi a resposta que eu encontrei como gradiente? I mais 0J mais 2K. E com o produto interno de quem? 2 terços na direção I, mais J sobre 3, menos 2 terços na direção K, certo? Na direção K. Portanto, o resultado, esse aqui vai ficar 1 vezes 2 terços, 2 terços. Agora, 0 vezes 1 terço vai dar 0. 2 vezes menos 2 terços, menos 4
terços. O resultado disso aqui vai dar menos 4 terços mais 2 terços, menos 2 terços. Bom, menos 2 terços. Terminou a questão, professor? Não, né, pessoal? Porque a questão está querendo saber aí o quanto o valor dessa função vai variar. E aí eu tenho que multiplicar pelo diferencial, que no caso é quanto? 0,1. De 0,1. Então eu vou calcular agora, fazer agora o resultado final. Nosso DF, esse aqui, hein? O gradiente de F, P0, produto interno disso, na direção U, né? Na direção do vetor, vezes o nosso ds, que é a distância. Vai ficar menos 2 terços vezes 0,1. 0,1 é o mesmo que 1/10, né, pessoal? Então, menos 2 sobre 3 vezes 1 sobre 10. Posso cortar esse por esse. Isso aqui vai dar igual a menos 1 sobre, que é 5, né? Sobre 15. Essa daqui vai ser aí o nosso diferencial, se a gente não errou nenhum cálculo, tá certo? É isso aí o nosso diferencial. E é assim que a gente vai proceder daqui para frente. Vamos agora falar sobre linearização, tá bom? Linearização. Algumas vezes, pessoal, nós temos com a função de duas variáveis, principalmente em aplicações, né? Que é muito mais complicada para a gente trabalhar com os valores numéricos dela. Então, você pode fazer uma aproximação, dependendo do que você está fazendo e da necessidade, através de uma linearização, ou seja, uma função aí linear, uma aproximação linear, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer através dessa definição, usar essa definição. A linearização de uma função f de x, y em um ponto x0, y0, onde f é diferenciável, é a função lxy igual a f de x0, y0 mais a derivada em relação a x, tá certo? De x0, y0, e a derivada em relação a y de x0, y0 vezes y menos y0. Então, essa daqui é a aproximação chamada de aproximação linear padrão de f nesse ponto. Então, o que é que eu vou precisar, pessoal? Pegar o ponto que eu estou querendo, tá certo? Pegar o ponto que eu estou querendo, x0, y0, e aplicar na minha função. Depois eu vou lá e derivo ela, tá certo? Em relação a x, depois derivo ela em relação a y, tá bom? E aí eu vou fazendo essa aproximação. E aí faço essa aproximação, esse cálculo aqui. Você já vai ter a sua função aí que vai conseguir lhe trazer bons resultados, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver isso aqui na prática. O que é que eu preciso, em primeiro lugar, professor? Eu preciso calcular f de 3 e 2 na sua função. Substituir aqui na sua função. E aí vamos fazer aqui as contas. Vai ficar como? X é 3, então 3 ao quadrado, certo? Menos 3 vezes 2, x vezes y, mais meio vezes 2 ao quadrado, mais 3. Fazendo aqui a conta, vai dar 9 menos 6, 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 dá 2, mais 2, mais 3. Então, 9 menos 6 é 3, mais 2, 5, mais 3, 8. Fez o primeiro cálculo. Agora a gente vai pegar, derivar em relação a x. Derivando aqui em relação a x, e vamos aplicar o ponto também, né? 3 e 2. Derivando em relação a x, dá 2x, então vai ficar 2 vezes 3. X vezes y vai ficar só menos y. Menos y menos 2. E o resto é zero, né? Porque eu estou derivando em relação a x. Então, 6 menos 2, 4. Certo? Vai ficar 4. Derivada agora em relação a y. Aplicada em 3, em 2. Em relação a y, vai ser 0 a primeira parte, depois vai ficar menos x, no caso, menos 3. Em relação a y, né, dá 2y, vai ficar sobrar só o y, né? Mais y, que é 2. E a derivada da constante é a própria constante. Então, menos 3 mais 2, menos 1. Bom, já tenho tudo que eu preciso? Já, né, pessoal? Eu já tenho aqui, ó, a f aplicado no ponto, da derivada de x aplicado no ponto, e já tenho o valor aqui aplicado no ponto. Agora é só montar aqui a nossa função de linearização, né? Tá certo? Montar aqui a nossa função de linearização. L de x e y, tá certo? Vai ser
f do ponto, no caso é 8, mais 4 vezes x menos o ponto, no caso é 3, mais, no caso é menos, né, porque é menos 1, menos 1 vezes y menos o ponto, que no caso é 2, né, o valor de coordenada do ponto. Aqui agora eu posso fazer aqui as minhas contas, né? L de x e y, isso aqui vai ser igual a 8 mais 4x menos 12 menos y mais 2. Então, L de x e y, nossa linearização padrão, vai ser igual a 4x menos y, vou fazer agora aqui as contas, né? 8 menos 12 dá menos 4, mais 2 dá menos 2. Legal? Tá feito aí a nossa função de linearização. E aí, através dela, eu consigo calcular outros valores de maneira bem mais simples. Bom, uma pergunta que fica e é natural é o seguinte. Beleza, se tu usar essa função de linearização, né? Você usar essa função de linearização, professor, qual o próximo vai ficar? Quanto próximo vai ficar na minha aplicação prática, né? E aí isso a gente trata e chama de erro, tá certo? Ah, isso não quer dizer que está errado, quer dizer o tamanho que você aceita de aproximação, tá certo? Quando você faz por exemplo, uma medição através de uma trena, ela não é tão precisa quanto você faz com um paquímetro, né? Quem está ouvindo esse áudio, esse vídeo, né? E já viu que é um paquímetro, né? Com certeza já viram, sabe que é bem mais preciso que você medir com uma trena, né? Mas os dois estão corretos. Só existe um pequeno erro ali. E aí, dependendo do que você vai fazer, se for um pedreiro fazendo um muro, é aceitável. Se for fazendo uma peça, esse erro talvez não seja aceitável, né? Então, vamos tratar desses erros aqui dentro também, quando eu uso essa linearização. Que diz o seguinte, ó. Se f possui a primeira, né, possui primeira e segundas derivadas parciais sobre um conjunto aberto contendo um retângulo R centrado em x0 e y0, e se M é qualquer limitante superior para os valores da derivada segunda em relação a x, em módulo, viu pessoal? Derivada segunda em módulo em relação a y, derivada segunda de x depois y. Então, R, o erro é de x, incorrido nessa substituição de f de x e y em R, possua linearização, né, que é aquela linearização que a gente acabou de encontrar, satisfaz a seguinte desigualdade, ou seja, o erro vai ser menor do que a metade desse limitante superior vezes o módulo, né, de x menos x0 mais y menos y0, a soma deles dois ao quadrado. Meu erro vai ser menor que isso. Vamos ver isso na prática. Eu sempre prefiro fazer isso aqui na prática. Eu vou mostrar a vocês. Ó, ele quer que a gente encontre o limitante superior para o erro na aproximação, tá certo? Do exemplo 5. O exemplo 5 é aquele exemplo anterior que a gente fez. E expressar o limitante superior, tá certo? Como um percentual, ou seja, como um percentual de f aplicado no ponto realmente de 3 e 2. O valor de f é no centro do retângulo. Então, vamos em primeiro lugar para a primeira missão. Vamos devagar. Em primeiro lugar, eu quero encontrar esse limitante superior no exemplo 5. Vamos voltar lá no exemplo 5, né, pessoal? Está aqui no exemplo 5. O que é que eu vou precisar? Vou precisar das derivadas, primeiras e segunda. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui da seguinte maneira. Ó. Eu vou copiar a nossa função e vou colocar lá, tá certo? Colocar essa nossa função lá para a gente trabalhar melhor, para não ficar indo e voltando, certo? Vou fazer assim. Vamos levar para lá. Está aqui a nossa função, certo? Nossa função, essa quem vai trabalhar é essa aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é derivar a primeira e derivar a segunda. Vou fazer a derivada primeira em relação a x. Vai dar 2x menos y, tá certo? 2x menos y, o resto aqui é zero. A derivada segunda vai ser 2 em relação a x, né? Deriva agora a partir daqui, em relação a x vai dar 2. Em norma vai dar 2. Lembrando que eu tenho que pegar sempre em norma, ou seja, o módulo de 2 é o próprio 2.
Agora nós vamos fazer a mesma coisa, derivar agora em relação a y. Deriva aqui agora em relação a y, o resultado vai dar menos x mais y, tá certo? Y ao quadrado, dividido por 2, vai dar y. Isso aqui vai ser igual. Agora deriva a segunda vez, né? Deriva aqui agora a segunda vez em relação a y. Derivando aqui a segunda vez em relação a y, vai dar 1. Derivada constante de x é uma constante, é 0, né? Vai dar 1. Então, em módulo, pega aqui em módulo, derivada segunda, vai ser igual a 1. Massa? Agora eu vou fazer a derivada de x depois em y, né? Ó. Só que a derivada em x eu já tenho ali, ó, que é quanto? 2x. Derivando agora em relação a y, vai dar menos 1. Lembrando que eu tenho que pegar em módulo, a derivada de x em relação a y, depois y. Isso aqui vai ser o próprio 1. Então, nosso limitante superior, pessoal, você pega o maior desses valores. E o maior desses valores é quanto? 2. Esse 2 vai ser justamente o nosso m. Então, isso significa dizer que nosso erro, xy em módulo, isso daqui, ele é menor ou igual a meio vezes o m. Quem é o meu m? O m é o maior de todos. No caso aí é 2 vezes. Aí agora aqui eu vou colocar os erros que eu tenho aqui, que no caso é quem? X menos, o módulo de x menos x3 é 0,1 e o módulo de menos y menos 2 é menor que 0,02. Então só substituo aqui, ó, 0,01, né? Então 0,1 mais 0,1, isso aqui ao quadrado. Portanto, a norma aqui desse erro de x, y, tá certo? Isso aqui vai ser menor ou igual, posso cortar esse por esse, de 0,2 ao quadrado, que é igual a 2 sobre 10 0,04. Então, o meu erro, ele é menor, tá certo? Ele é menor do que exatamente 0,04. Ah, mas a questão também pede para que a gente coloque esse valor aí na maneira percentual, né? Ou seja, em porcentagem. Quanto seria, né? Em porcentagem. Não, em porcentagem, a gente sabe que lá do exemplo 5, né? Vou voltar aqui um pouquinho para mostrar a vocês. No exemplo 5, vou colocar aqui, tá certo? Ó, no exemplo 5 aqui, a gente sabe que o F aplicado no ponto, o resultado foi 8. Se eu quero saber agora, lá nesse meu novo exemplo, né? Se eu quero saber nesse meu novo exemplo aqui, o valor em porcentagem, basta fazer 0,04 sobre 8 vezes 100, que eu vou conseguir encontrar essa parte em percentual, certo? Na maneira percentual. E aí, isso é bem simples de fazer essa conta aí. Peço até que vocês façam em mais detalhes, mas ela aqui vai ficar 0,5%. Tá certo? Podem fazer depois ela aí mais detalhada. Vocês vão descobrir que o resultado vai dar esse aí. Mais uma definição, né? Ó. Diz o seguinte, essa nova definição. Se nos movemos de x0 e y0 a um ponto x0 mais dx, y0 mais dy, né? Próximo, a variação resultante vai ser a derivada de x multiplicado por dx e a derivada em relação a y aplicada no ponto com dy. Dx e dy, pessoal, são independentes, tá? São variações independentes, claro. Você pode variar mais no x e menos no y, né? Mais no y e menos no x. Então, uma não depende da outra, tá bom? Na linearização de f é denominada diferencial total de f, tá certo? Assim é que a gente vai chamar isso aqui, diferencial total de f. Vamos pegar aqui uma aplicação muito legal, pessoal. Exemplo 7. Suponha que uma lata em formato cilíndrico seja projetada para ter um raio de 1 polegada e uma altura de 5 polegadas. Mas que o raio e a altura estejam com erros de 0,03 e a altura de menos 0,1. Calcule a variação absoluta resultante no volume da lata. Então, você como engenheiro de qualidade, de controle de qualidade, né, pessoal? Você já recebeu essa informação que as latas estão saindo com erro de mais
0,03 no raio e de altura menor de 0,1. A sua grande preocupação é o volume. Então, para você saber essa variação total, você vai usar justamente essa definição. Para essa definição, essa diferencial total, você vai precisar calcular a derivada da função, multiplicar pelos erros, né? E também a derivada em relação a uma variável em relação a outra e multiplicar aqui pelos erros. Nesse caso, como a gente trata de volume, então a nossa fórmula ela é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então eu vou necessitar da derivada do volume em relação ao raio, que no caso é 2π vezes o raio vezes a altura, tá certo? E vou necessitar também do volume derivado em relação à altura, vai ficar igual a π vezes o raio ao quadrado. E para mim saber a diferencial total, ou seja, qual a variação que vai dar lá no final do volume da lata, eu vou colocar agora 2π, substituir. No lugar do R, vou colocar o raio, que era o ideal, né? Quanto? 1. Vezes a altura ideal, era quanto? 5. Vezes o erro que está dando aqui em relação ao raio, que é quanto? 0,03. Mais o volume em relação à altura, que vai ser quem? πr ao quadrado. Então vai ficar π vezes o raio. Qual é o raio? 1 ao quadrado vezes o erro que está dando, que no caso aqui é menos 0,1. Menos 0,1. Fazer agora essas contas, né? Fazer agora essas contas aqui. Subir um pouquinho. Vai ficar, a variação vai dar 2 vezes 1 dá 2, vezes 5 dá 10. 10 vezes 0,3, 0,03, né? Então só anda uma casa decimal, fica 0,3 π. Aqui vai dar 1 menos 1 vezes menos 0,1, vai dar menos 0,1 π. Então a variação total lá no volume é de 0,2 π. Tá certo? Se você for fazer aí os cálculos, né, de quanto é que dá essa variação, 0,2 π, você vai dar aproximadamente 0,63, né? Considerando 3,14, né? Vai dar mais ou menos isso aí, tá certo? Aproximadamente 0,63 quando trabalha com polegadas, né? Polegadas ao cubo no final. Essa vai ser a variação e, claro, é seu papel como engenheiro verificar se é uma preocupação ou não, né? Se mantém ou se é melhor parar a produção e consertar as máquinas. Beleza? Vamos para mais um exemplo, tá certo? De aplicação também aí na engenharia. O volume V igual a πr ao quadrado de um cilindro circular reto será calculado a partir dos valores mensurados de R e H. Suponha que R seja mensurado com um erro que não seja superior a 2%. E H com um erro que não seja superior a 0,5%. Calcule o possível percentual de erro resultante no cálculo de V. Perceba, pessoal, essa questão bem diferente da anterior. Essa questão ela não deu os valores, ela fala sobre erros e ela quer saber qual é o possível erro que dá. Se o erro no raio não pode ser superior a 2% e que a altura não seja superior a 0,5%, tá certo? O do raio ainda acho alto, né? 2%, acho muito alto. Mas é o que a gente tem, né? Então aí o que é que eu vou precisar fazer aí nessa questão aí, né, pessoal? Nessa questão aí o que a gente vai fazer agora é trabalhar com o que a gente tem. Então, o erro em módulo, né? Como é que eu calculo? É o erro dr por R, né? Está em porcentagem, então eu multiplico por 100. Não pode ser menor, né? Não pode ser maior do que 2%, né? Maior ou igual, né? Tá certo? Ele fala sobre que não seja superior, né? Então, vou colocar maior ou igual aqui, tá certo? Maior ou igual... Maior não, né? Menor ou igual a 2. E aqui a gente vai colocar aqui em relação à altura também. Em relação à altura, né? Em relação à altura, esse erro não pode ser
menor ou maior do que 0,5%, certo? Bom, beleza. Até aí, tranquilo, são informações que a questão deu. A minha preocupação é justamente em quanto é que isso, a diferença que isso vai dar lá no volume, né? Ou seja, no erro que vai dar lá no volume, tá certo? Essa é a minha grande preocupação, ou seja, lá no volume, qual o trabalho que isso vai me dar, né? Tá certo? Qual o trabalho que isso vai me dar? Qual o erro que isso aí pode me dar? Qual dor de cabeça isso vai me dar ou não vai me dar dor de cabeça, né? Eu posso trabalhar com essas margens. Então vamos lá, quem é dV? dV a gente acabou de fazer esse cálculo lá, né? A gente sabe do volume de πr ao quadrado, né? Então seria derivada em relação a R, então ficaria 2π vezes R vezes a altura, vezes dr, né? Vezes dr, mais derivada agora em relação à altura, que é π vezes o raio aqui ao quadrado, vezes a altura, vezes a altura. Esse aqui é o nosso dV, tá certo? Lá tá faltando aqui multiplicar por DH. Deixa eu tirar essa linha, botar uma linha mais bonitinha, né? Tá faltando multiplicar aqui por DH, certo? Eu falo uma letra e escrevo outra, viu? DH. E o volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Bom, a gente sabe de tudo isso aqui, estou preocupado com essa relação. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui, pessoal. Bom, módulo dV por V, isso aqui vai ser igual 2πRH, se eu separar isso aí, ó, pessoal, 2πRH, o π eu vou poder cortar com π, R eu corto com R ao quadrado, sobra só um R embaixo, né, só. E dr e H, ó, H eu corto com H também, né, tá certo? Então vai sobrar só quem? dr, né, dr sobre R, ok? E o 2 aqui, né? Tem esse 2 aqui também, porque o 2 eu não cortei com nada. O 2 também, tá bom? Mas, agora se eu fizer agora a mesma coisa para esse outro lado. H, π, corto com π. R ao quadrado eu corto com R ao quadrado, não sobra nada. H com H, vai sobrar só o DH, né? Sobrar aqui somente o nosso DH. Bom, vocês já sabem aí desde o cálculo 1 as desigualdades modulares, né? Devem ter estudado isso no pré-cálculo. Então, isso aqui, na verdade, é menor ou igual, né, do que a norma de 2 vezes dr sobre R mais um módulo dH, né? Vamos olhar aqui, sobra somente o nosso dH, né? Π corta com π, R ao quadrado corta com R ao quadrado. Epa, tem uma coisa aqui, né? Que aqui é sobre H. Por que aqui é sobre H, professor? Se eu cortou o H lá? Porque, na verdade, esse H aqui entrou no xerido, né? Era DH e eu coloquei H, né? Na verdade, também que a gente viu aqui há tempo, isso aqui, na verdade, é DH, né? DH. E esse H aqui eu não corto, não, ele não, né? Porque esse segundo ali é a derivada em relação a H, né, pessoal? Então, eu deixo só esse H. Ele está cortado só porque eu cortei ali, mas aqui, para essa segunda parte aqui, não corta, né? Então, DH sobre H. Tava estranho, pessoal, porque não podia sobrar ali só o nosso DH, né? Tá certo? Então, é essa relação que a gente chega até aí. E agora, professor? E agora, pessoal, vamos usar as informações que a gente tem, né? Vamos agora usar as hipóteses que a gente tem. Então, eu posso, aí, na verdade, simplesmente fazer isso, ó. Esse aqui, na verdade, é o nosso dV sobre V. Esse aqui vai ser menor ou igual ao que? 2. Posso tirar o 2, porque ele em módulo é ele mesmo, né? Então, dr sobre R, eita, sobre R, mais dH sobre H. A gente tem esses valores, né, pessoal? Foi o que a questão botou lá. Então, dV sobre V, isso aqui vai ser menor ou igual a quê? dr sobre R é 2 vezes os 2%, 0,02, né? dH sobre H é aqueles meio por cento. Meio por cento, isso aqui é 0,005. Não é isso? Meio por cento. Quando eu fizer aqui agora essa conta, então eu posso dizer que a variação lá, a minha variação no final em relação ao volume,
vai ser menor ou igual que 0,04 mais 0,005, que é igual a 0,045, que é igual, se você botar em porcentagem, 4,5%. Ou seja, a minha variação no final, lá no final, não vai ser no máximo, né? O erro no cálculo do volume vai ser no máximo 4,5%. Certo? É isso que está aí acontecendo com aqueles dados que a questão nos deu. Vamos lá. E se eu tiver mais de uma variável, né? Funções com mais de uma não, né? Com mais de duas variáveis. Até agora a gente tem trabalhado com duas. Será que vale tudo? Né? Vamos olhar aqui. Não. Resultados análogos são aplicáveis para funções diferenciáveis de mais do que duas variáveis. A linearização f de x, y, z em um ponto, p0, x0, y0, ela é dada por essa fórmula, f aplicada, f de x derivada em relação a y, derivada em relação a x, a y e a z. Percebeu, pessoal, que dá a mesma coisa. A única diferença é que acrescenta agora aqui em relação a z, tá certo? Percebam que o erro aqui também calculado vai dar o mesmo, né? A formulazinha aqui no final vai dar o mesmo. A diferença aqui também, né, pessoal? Na hora de pegar aqui, ó, eu faço as derivadas segundo em relação a x, já fazia lá, em relação a y, já fazia lá. Agora eu acrescento a derivada segunda em relação a z, primeira e segunda em relação a z. E aqui lá eu só tinha derivada em relação a x e y, né? Claro. Agora eu faço derivada de x e y, x e z e y e z. Ou seja, eu vou fazer todas as derivadas possíveis. Tá bom? Tá bom? Todas as derivadas possíveis. Sejam todos menores ou igual a m. Então o erro seja. E aqui nós vamos pegar também a maior possível, tá bom? O maior valor possível. Em relação à diferenciável, né? A diferenciável vai usar a mesma coisa, diferencial total. Derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. Só acrescenta mais um, tá certo? Fornece uma boa aproximação da variação resultante em f. Vamos para o exemplo, tá bom? Vamos fazer aqui para o exemplo. Ele pede nessa questão encontrar a linearização, vai encontrar essa linearização nesse ponto, e encontrar um limite superior para o erro incorrido nessa substituição de f por L. Aqui já tem os nossos valores aqui nesse retângulo, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, para encontrar a linearização, eu vou precisar do gradiente, né? Da derivada de f em relação a x. Vou usar essa linguagem não, vou usar essa notação. De f em relação a x, tá bom? Vamos lá. E vou aplicar o ponto. 2, 1 e 0. Se já der para ir colocando, já vou colocando. Da x ao quadrado vai dar 2x. Né? 2x. E aí x é quanto? É 2. Então fica 2 vezes 2. Menos xy. Então menos xy vai dar menos y. Então menos 1. 3e, seno de z é 0. Então vai ficar 4 menos 1, 3. Já dá para aplicar aqui direto. Derivada em relação a y, né? Vai ficar aplicado no ponto 2, 1, 0. Vamos ter derivada em relação a y. X ao quadrado é 0. Vai ficar menos x, no caso menos 2. E o seno de z, 3 seno de z é 0. Né? Vai ficar menos 2. E a derivada agora em relação a z, que é o que acrescenta, né? 2, 1 e 0. Então aqui vai ficar a derivada aqui em relação a z. X ao quadrado é 0, menos x é 0. Derivada do seno é o cosseno. Então vai dar 3 cosseno z. 3 cosseno z é 3 vezes o cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. O resultado dá 3. Tá certo? Então encontramos aí. Então quem é a linearização? Sim, eu preciso, claro, evidentemente, f aplicado no ponto, né? Sem derivar. 1 e 1, 0. Estou precisando desse aplicado no ponto. Vamos substituir lá. Vai ficar como? 2 ao quadrado menos, né? Esse menos ficou lá embaixo. Menos 2 vezes 1 mais 3 vezes o seno de 0. A gente sabe que o 2 ao quadrado dá 4, menos 2 dá 2, seno de 0 é 0. Então vai dar 2, certo? 4 menos 3, menos 2. Bom, agora vamos escrever aqui quem é a linearização. Fica fácil, né? Linearização de x, y, z. Isso aqui vai ficar o ponto. F aplicado no ponto, que no caso deu 2. Vamos pegar a derivada mais
3 vezes x menos o ponto. O ponto é 2, né? A coordenada do ponto em x é 2, na verdade, né? O correto falar seria isso. Mais y vai ficar menos 2, f derivada em relação a y. Não sei por que eu botei esse menos 1. Mas vamos pegar aqui, apagar logo aqui. Ficaria aqui, ó, menos 2. Pegaríamos menos 2. Vou apagar também esse. Ficaria menos 2 vezes, né? Y menos y0, no caso é 1. E, por último, 3, né? Mais 3 vezes z menos 0, que é o próprio z. Aqui, se você quiser, aí você vai e desenvolve isso aqui, né? Multiplica todo mundo aqui e tal. E aí você encontra. Não vou desenvolver não, tá bom? Vocês podem fazer os produtos aqui e terminar aqui a questão. Vamos para a segunda parte da questão. Ele pede para encontrar agora o limite superior. Bom, para encontrar o limite superior, eu vou precisar calcular derivada primeira, derivada segunda e aí por diante, certo? E como eu já coloquei lá o resultado, né? Vamos lá. Vou ver se eu copio também aqui aquela função para colocar ela aqui embaixo para a gente ir fazendo a derivada primeira e derivada segunda, tá certo? Vamos colocar aqui derivada primeira e derivada segunda. Vamos copiar ela aqui, deixa eu ver se eu recorto e colo ela. Tá aí a função que a gente vai trabalhar, né? Vamos só aumentar aqui para ficar legal na tela. Vamos lá. Vou precisar, em primeiro lugar, calcular a derivada em relação a x. Derivada em relação a x, 2x menos y. Derivada segunda em relação a x, isso aqui vai ser igual a 2, tá bom? Derivada em relação a y, e módulo a gente sabe que vai dar 2 também, né, pessoal? Em relação a y vai dar menos x. Derivada segunda em relação a y, isso aqui vai ser 0. Derivada em relação a z, agora vai dar 3 seno z. Então a derivada vai dar 3 cosseno z. E a segunda derivada em relação a z, derivada do cosseno é o seno, menos 3 seno z. Certo? Agora eu vou fazer a derivada em relação a x, agora derivar em relação a y. 2x menos y, quando eu fizer essa derivada, isso aqui vai dar menos 1. Tá bom? Isso aqui vai dar menos 1. E agora eu vou fazer a derivada de x em relação a z. Isso aqui vai dar 0, porque a derivada de x, 2x menos y, não tem z, né? Então dá 0. E a derivada de y depois em relação a z vai dar 0 também. Pessoal, se eu pegar aqui em módulo, né, da derivada em relação a z, módulo, isso aqui vai dar o módulo de menos 3 seno z. Desses valores, quem é o maior, né? Quem é o maior? Lembrando que estou pegando tudo em módulo, né? O maior vai ser 2. Por quê? Sem dizer, quando eu só aplicar z igual a 0, vai dar um número muito próximo ali a 0, né? Tá certo? Muito próximo a 0 ou 0. Na verdade, se eu pegar o 0 mesmo, vai dar o seno de 0, vai dar 0. Então, eu posso pegar como limitante superior o 2. Tranquilo, tá certo? O 2, porque esse, dentre os valores que a gente tem aí, vai ser o maior que tem, né? O maior, né? Entre eles aí vai ser o maior, tá certo? Eu vou poder pegar tranquilo aí o 2 como nosso limitante superior. E aí a gente pode concluir o nosso trabalho aqui somente agora botando aqui na nossa fórmula, né? Euler de x, y, z, o nosso erro, né? x, y, z. Isso aqui vai ser menor ou igual, que metade do limitante superior a gente escolheu foi 2. E aqui eu vou colocar agora essas informações, ó, que ele deu lá no início da questão, né? Que é 0,1, 0,01, 0,02, 0,01, certo? Isso tudo aqui vai ficar somado e ao quadrado. Vamos colocar aqui, vai ficar 0,01 mais 0,02 mais 0,01, isso tudo aqui ao quadrado. Fazendo aqui as nossas contas, a gente vai ter pela de x, y, z, o módulo disso aqui,
menor ou igual, posso cortar esse por esse. Isso aqui vai dar 0,04 ao quadrado, que dá igual a 0,00016. Assim? Isso aí é o resultado. Se você pegar 0,04 ao quadrado dá 0,016. Tá bom? Pronto, né, pessoal? Acho que o que a questão queria, nesse caso aí, era isso, né? Então, acabamos encerrando essa questão e, consequentemente, encerramos a nossa aula. Então, valeu, galera. Muito obrigado para vocês que ficaram até o final. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.